Bom, vou voltar do início, então. É, Olá, pessoal. Bom, quero agradecer o convite para apresentar o resultado da minha pesquisa de mestrado e agradecer aos presentes, pessoal que está acompanhando essa transmissão. Como a Cris falou, eu sou Juliana, eu faço parte do quadro de funcionários de carreira da Prefeitura de Santos e atualmente eu estou lotada na seção de mudanças climáticas. Já passei por outros setores, inclusive de políticas urbanas e também na área de projeto. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa de mestrado. E essa pesquisa ela teve como foco a bacia do córrego Corumbé, na cidade de São Paulo, Zona Norte. Bom, eu vou iniciar essa apresentação trazendo uma reflexão sobre os desafios de construir cidades, né? Essa foto ela traz um pouco disso também, que o processo de urbanização ele tem se mostrado até o presente momento significativamente impactante aos sistemas naturais. E mesmo com todo o avanço tecnológico, a sociedade não conseguiu estabelecer sua autonomia em relação à natureza, por óbvio, né? E talvez, se a gente for parar para pensar, né, na situação atual nossa, um dos maiores desafios seja justamente criar um espaço urbano, mas ambientalmente qualificado. E a esse respeito, eu destaco que a paisagem, e aí eu falo um pouco sobre os espaços verdes urbanos, ela deve ser enxergada através dos diferentes processos de interação, né, os processos de interações. Como trazer tudo isso para dentro da área urbana? Opa, está passando? Ah, foi. E pensando um pouquinho nessas questões, a gente pode falar sobre o conceito de infraestrutura verde, né? E esse termo, né, infraestrutura verde, ele pode ter diferentes significados, dependendo do interlocutor e do contexto em que ele é utilizado, né? Por exemplo, algumas pessoas consideram a arborização como infraestrutura verde, outras não. Alguns usam o termo apenas para se referir a dispositivos de engenharia, projetados para mimetizar algumas funções da natureza, como jardim de chuvas, biovaletas, telhados verdes. Então, esse é um conceito, um termo que pode abranger diversas coisas. Então, e a pesquisa, ela utilizou o conceito conforme postulado por Benedict e McMahon, né, para quem a infraestrutura verde é uma rede de espaços abertos que conservam os valores e funções do ecossistema natural, fornecendo inúmeros benefícios para as pessoas e para a vida silvestre. E se a gente entender a infraestrutura dessa forma, ela pode configurar como uma ferramenta capaz de transformar o espaço da cidade, né, os espaços da cidade, reconectando as pessoas com os ciclos e fluxos naturais. E esse é um ponto muito importante se, se pensarmos que muitas pessoas entendem que os vazios urbanos, eles são terras não desenvolvidas, né? São terras aguardando a urbanização ou a serem construídas. E por que eu faço esse destaque? Porque a criação de uma rede de elementos naturais, ela pode transformar a forma como a cidade são compreendidas, como elas são espacializadas e tornar visível os processos naturais. Como a gente pode ver aqui nessas fotos, né, eu trouxe um pouquinho da atuação de um escritório chinês, perdi agora, acho que é da China, o Turonscape, que trabalha muito essa questão da cidade esponja, da infraestrutura verde no planejamento, né, de espaços ao longo dos rios. É bem interessante e eu até recomendo que quem tiver interesse procure saber mais a respeito desse escritório, porque tem muito projeto interessante. Opa, você pulou certo? Pulou certo. E um exemplo interessante para a gente poder discutir um pouquinho a respeito sobre esse tipo de transformação é o das ruas Allen e Pike, em Nova York. E a importância dessa intervenção, ela recai sobretudo na mudança da percepção da população em relação aos elementos naturais presentes no espaço urbano. E aqui, nesse primeiro momento, né, essa foto, ela traz ponto de partida, né, de uma rua pensada para o fluxo de carro. Então, a gente vê que tem muito espaço para faixa de rolamento e praticamente não existe área permeável. E a primeira transformação dessas ruas, ela tira o foco dos carros e coloca nas pessoas. Então, ali há um acréscimo de espaços para a mobilidade ativa, para o lazer e o estar. Mas a gente consegue ver pelas imagens que
ainda não tem espaço para o verde, para a vegetação. Ela não possui espaços permeáveis. A vegetação aqui, no caso, ela cumpre apenas uma função estética. E já numa segunda transformação, já começa a considerar os fluxos naturais. Tem um incremento de espaços vegetados, um incremento de áreas permeáveis. É claro que ainda ele está longe de ser uma intervenção que traz a natureza como elemento estruturante do planejamento urbano, mas a gente pode considerar que esse é o primeiro passo para alcançarmos a cidade espacializada de acordo com processos naturais que ocorrem no território. E para continuar essa discussão, nos próximos slides, a gente vai ver duas referências de qualificação de córregos urbanos. A primeira, pautada pelo planejamento estratégico e com o intuito de alcançar grande repercussão. E a segunda, que busca construir um diálogo mais próximo, né, que traz a importância dos córregos e da vegetação a eles associados. Essas duas referências, elas foram escolhidas na pesquisa por suas características opostas, para poder refletir sobre essas possibilidades de reinserção das águas na vida urbana e seus desdobramentos. Então, eu trouxe dois contrapontos, né, duas referências bem distintas para poder justamente discutir essa questão das águas na cidade. Então, o primeiro exemplo, e acredito que seja bastante conhecido, que vocês conheçam, que é o córrego Chongqing, na Coreia do Sul, e ele se configura como uma intervenção drástica, né, cujos reais motivos para sua implementação, eles não se pautaram pelo caráter ecológico, mas pelo planejamento estratégico e principalmente pela projeção política. E mais para frente eu vou voltar a essa questão. E na imagem que a gente consegue ver, acho que deixa eu ver se tem um, vou colocar o laser aqui, que eu acho que fica mais fácil para apontar aqui. Aqui nessa imagem acima tem a localização do Chongqing, que é essa linha vermelha aqui. Ele fica no centro histórico da cidade, né, que aqui a gente vê Seul, mais ou menos onde fica o Chongqing. E aqui, que é bastante importante, eu vou mais para frente dizer o porquê, tem o rio Han. E esse córrego, ele corta o centro histórico da cidade, fazendo aproximadamente 11 quilômetros de extensão. E uma característica bastante importante desse rio, e que vai, né, mais para frente a gente vai conseguir entender o porquê, é que esse é um rio de monções. Ele é sujeito a períodos mais secos, né, praticamente as suas águas ficam ínfimas, e a períodos de transbordamento, né, de cheias e tudo mais. E outra coisa também é que durante muitos anos esse rio foi utilizado como sistema de drenagem e escoamento de esgotos. E aqui, para poder contextualizar melhor, né, o histórico desse rio, a gente vê dois períodos. A primeira imagem acima, a gente vê esse córrego logo após a ocupação japonesa, e na época que suas margens eram ocupadas por barracos precários sobre palafitas, e na foto abaixo, quando o Chongqing ele está tamponado por eixos viários, né, uma via expressa levada ainda acima desse viário, mais ou menos no final da década de 70, de 1970, né, do século passado. E essa intervenção, ela simbolizava um salto à modernidade e à era do concreto armado e do automóvel. E aí eu faço um paralelo que é mais ou menos a mesma época em que foi construído o Minhocão em São Paulo, né? Então, a gente tem mais ou menos o mesmo pensamento, né, mais ou menos a mesma época, o pensamento, e como que é visto essa questão do viário e como é ignorado a parte da, da natureza, né, dos fluxos naturais. E na virada do milênio, o córrego passa por uma nova transformação. E aí tem o intuito de fazer jus às necessidades simbólicas da cidade mundial em que Seul se tornou. E o seu destamponamento, ele encontrou um respaldo em uma política que se dizia avessa ao rodoviarismo e que buscava devolver a escala humana à cidade e à população. E com essa iniciativa, Seul ganha o status de cidades amiga das pessoas e do meio ambiente. Mas essa iniciativa foi, na verdade, uma forma do prefeito, na época, ali, Myung-Pak, se eleger presidente. Ele conseguiu, através
desta iniciativa, desse projeto, uma projeção política. Por isso que lá atrás eu acabei comentando que o intuito do projeto, na verdade, era outro, não era especificamente a questão ecológica. E é importante também destacar que foi a criação de um cenário, né? Por que um cenário? Porque, na verdade, o Xongui, como ele se encontra atualmente, ele é um curso de água artificial, né? Como ele é um rio de monções, ele não tem aquele fluxo constante que é mostrado, né, nas imagens e nos vídeos que a gente pode ver quando procura a respeito desse córrego. Ele tem épocas em que ele é muito ínfimo, e para ter esse cenário, né, que foi vendido para o exterior, principalmente, ele recebe água bombeada do rio Han, que é aquele rio que eu apontei na imagem, que fica ao sul, né, do Xongui. Mas, apesar dessas ressalvas que a gente pode fazer, houveram ganhos, né? A iniciativa conquistou coisas importantes, vamos dizer assim, né? Então, houve melhoria na mobilidade urbana, né, a Seul ganhou uma opção de lazer para a população, teve diminuição da poluição causada pela circulação de automóveis, lembrando, né, que tinha viários em vários níveis. Também teve redução da ilha de calor no entorno do projeto, e a gente pode ver aqui nessas duas imagens abaixo, como está atualmente, aqui à esquerda, e como era na época em que tinha o viário, aqui à direita. Né? Então dá para entender que teve realmente um ganho nesse quesito. E além do incremento da biodiversidade, né, que teve retorno de aves, peixes e insetos. Mas a gente só não pode esquecer o contexto de criação desse destamponamento, dessa abertura desse córrego. Então, acho que é importante a gente ter uma visão crítica a respeito desse projeto. E o segundo exemplo foi escolhido pelo seu pioneirismo, né, na implementação da infraestrutura verde, associada ao destamponamento de córregos, né, e também por se configurar como um exemplo de mudança de paradigma. Mas aqui eu também coloco entre parênteses, né, essa mudança de paradigma, e a gente vai entender melhor por quê. Né? Aqui nessa imagem acima, a gente consegue ver nessa linha vermelha também a localização do córrego. Aqui a gente vai falar do córrego Pirarungawa, né, esse segundo exemplo, e a gente consegue verificar que ele está imerso em uma grande área verde, que é o Jardim Botânico de São Paulo. Então, isso é importante a gente considerar também. E aqui, trazendo o histórico, né, desse córrego, ele foi retificado e canalizado na década de 1940, para dar lugar a uma alameda, a Alameda Fernando Costa, que é essa aqui na imagem acima, né, essa grande alameda ladeada de palmeiras, e ele ficou excluído da paisagem por mais de 60 anos. Né? Na primeira grande reforma, que é nessa foto aqui abaixo, ocorrida mais ou menos na época de 1990, ele recebeu um novo piso, esse piso de mosaico português, mas não se cogitou o destamponamento do córrego, o que aconteceu somente nos anos entre 2007 e 2008, né, devido a um problema na manilha de canalização. Né, quando foi feita a sondagem, verificou-se a necessidade da troca de toda a estrutura, e diante dessa situação, optou-se por retirar a galeria existente e fazendo com que o córrego ressurgisse. Então, ele tem uma extensão de mais ou menos 240 metros, esse destamponamento, e o projeto de requalificação da área ficou aos cuidados do arquiteto José Paulo Ganzelli, que propôs a instalação de decks de madeira suspenso para que os visitantes pudessem observar o córrego correndo ao céu aberto e a mata ciliar que acompanha as suas margens. É bastante interessante, acho que vale a pena esse passeio. Essa foto eu tirei lá no local, para vocês poderem ter uma ideia de como ficou bonito, né? Então dá para comparar com as imagens anteriores e como ficou diferente, né? E um ponto importante a destacar, como eu tinha comentado, é que o Pirarungawa, ele nasce dentro do Jardim Botânico, né? O parque é destinado à conservação de espécies da flora nativa brasileira e é uma área de preservação, né? Ele não sofre diretamente impactos da urbanização, o que é diferente de outros córregos, né, com que a gente trabalha, que a gente estuda. Então, em meio a áreas urbanizadas, o desafio, com certeza, é maior, né, de tamponar um córrego, fazer com que esse córrego ressurja na paisagem,
é realmente um desafio de outra escala. Bom, aqui vamos entrar na área de estudo, que trata da bacia do Córrego Corumbé. Ela fica situada, né, na confluência dos distritos de Pirituba, Jaraguá e Brasilândia, na zona norte de São Paulo. E essa bacia, ela faz parte da bacia do Córrego do Bananal, que é essa aqui em rosa, que por sua vez compõe a bacia subbacia do Córrego Cabuçu de Baixo, que é toda essa parte colorida aqui, e que no outro mapa de São Paulo a gente consegue ver aqui em amarelo. Então essa é a localização da bacia, a bacia de Sul é bem nessa pontinha aqui. E caracterizando a área, eu trago nesse slide um mapa que mostra a existência de fragmentos verdes consideráveis nas proximidades da bacia. Então, a gente pode ver aqui tanto o Parque Estadual da Cantareira, como o Parque Estadual do Jaraguá, o Jaraguá Clube de Campo, o Clube Campestre, eu acho, e Parque do Morro Grande. Então, essa parte aqui em vermelho é onde fica a bacia do Corumbé. E além desses fragmentos maiores, existem fragmentos menores. Aqui embaixo, onde tem essas letras aqui em ciano, mas que também são importantes se a gente for pensar em toda essa rede, né, que nós temos aqui até chegar ao Rio Tietê. E diretamente relacionado ao slide anterior, aqui a gente pode verificar um mapa de temperatura aparente da superfície, e onde é possível perceber a influência das grandes manchas verdes ao entorno da bacia, né? Então, fazendo um comparativo com áreas urbanizadas, por exemplo, aqui está o Corumbé, e aqui uma outra área urbanizada de mesmo padrão, né? Então, se a gente for jogar essas duas áreas para esse mapa aqui, a gente consegue verificar aqui no recorte, aqui está a área de estudo. Ela está bem em uma área levemente verdinha, não sei se vocês conseguem visualizar por conta do monitor, mas ele está numa área mais esverdeada. E a outra área, que seria essa parte aqui próxima, já está nessa área alaranjada, né? Então, a gente consegue verificar que a proximidade desses fragmentos verdes, ele faz com que tenha temperaturas mais amenas na região, né? Então, pensando que essa área do Corumbé ele pode compor um corredor verde mais, né, verdejado, e compor com os parques também que estão mais próximos na direção do Tietê, ele mostra que é uma área importante para estudo. Então, esse fato ele vai sinalizar a importância dessa área, né, da bacia do Corumbé, no sentido de contribuir para essa conexão entre os diversos fragmentos verdes existentes, né, possibilitando a criação desse eixo no sentido nordeste e sudoeste, isso. E aí um aspecto importante para se pensar diretrizes de infraestrutura verde é em relação à formação geomorfológica da região. No caso, né, aqui a gente pode ver nesse corte esquemático, a região de estudo é essa área aqui em vermelho, né? Essa área ela está situada em cotas mais altas, com a presença de outeiros e morros, sobre um embasamento cristalino, né? Então, são áreas que apresentam como característica a baixa capacidade de drenagem e solo profundo firme, né? Há risco de erosão, carregamento de sedimento para as partes mais baixas do relevo, principalmente em locais de encosta íngreme, né? Então, a gente precisa considerar tudo isso no momento que for fazer, estipular as diretrizes para a implementação de infraestrutura verde. Então, a imagem a seguir mostra a topografia da bacia do córrego, né, do córrego Corumbé, e a sua compartimentação, que foi o início da análise, né? Então, em número 1, aqui na parte mais alta da imagem, a gente tem topos de morro relativamente planos, então são as regiões propícias à ocupação, né? E existem nessas áreas conjuntos habitacionais populares, justamente porque elas são áreas mais planas, né? E, como número 2, são as vertentes de alta colinas, e número 3, os anfiteatros de nascentes, e são áreas com alta declividade, elas que configuram uma espécie de cálice suscetível à erosão e deslizamento. E como 4, estão marcadas no mapa as áreas de várzea e fundo de vale. E essa região ela apresenta alguns vales mais estreitos, né, com eixos viários confinando os cursos d'água. A gente vai ver um pouquinho disso no próximo slide.
E aqui a gente consegue verificar, nesse mapa aqui à esquerda, o destaque para as nascentes e para os cursos d'água da bacia, né? E a gente consegue também verificar que algumas nascentes elas já estão em áreas verdes, né, dentro dos fragmentos do entorno da bacia. E aqui à direita, essas imagens, elas mostram a situação em que é possível verificar como estão os cursos d'água da região. Então, tem desde córregos super constrangidos pelo viário né, por uma canalização muito justa, como áreas em que o córrego tem um pouco mais de espaço, mais de respiro. E aqui nessa imagem em cima, essa imagem de drone, é possível verificar a impermeabilização desse solo, de como que é a ocupação, né, e até mesmo a declividade bastante acentuada da área. Então, é importante fazer essa caracterização justamente para se pensar em quais diretrizes são mais adequadas para a região, até porque é uma região bastante adensada. E aqui nas mapas de baixo, a gente tem o destaque para as localizações da área de ZEIS e as áreas de favela. E, destacando rapidamente outros aspectos da região, ela é bastante isolada, né, ela não possui acessos a modais de transporte coletivo, eixos viários significativos no sentido leste-oeste, todo o tráfego é conduzido para a Marginal Tietê, dificultando os deslocamentos pelo território. E também há carência de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas. E aqui as imagens abaixo mostram um pouquinho do padrão de ocupação da área, né, de como são as residências e comércios da região, que a gente consegue perceber que ela é bastante impermeabilizada. E a partir desse slide, serão apresentadas algumas análises feitas para a área de bacia da bacia de estudo. O mapa, ele mostra a carta de zoneamento ambiental, elaborado para a área em questão, e tem como intuito espacializar as aptidões e fragilidades da paisagem. Ele é uma das análises que foi feita para poder chegar às diretrizes de infraestrutura verde para esta bacia. Então, a gente colocou aqui, foram observados, né, nesse território, 4 compartimentos, sendo o fundo de vales em roxo, a gente consegue verificar aqui na imagem, né, os fundos de vale em roxo, as áreas tabulares e de média declividade em amarelo, as áreas íngremes em vermelho e os anfiteatros de nascentes em verde. E a partir dessa elaboração, em conjunto com os estudos de Bonzi, foram estabelecidas as diretrizes de infraestrutura verde gerais para cada um desses compartimentos, não exatamente o que seria estipulado para aquele território, mas são as diretrizes gerais. Como a gente vai verificar isso um pouquinho mais adiante, novamente, mais específico, né, de forma mais específica, eu não vou entrar em detalhes aqui, né, e a gente retoma um pouquinho mais lá na frente, mas foi para cada compartimento, foi verificado se aquele tipo de tipologia, ela tem um desempenho maior ou menor. E além dessa análise, ela também foi elaborada a Carta de Hemerobia, né, que seria uma análise de grau de intervenção antrópica na área dessa bacia. E o que seria hemerobia? Hemerobia é a classificação segundo o grau de intervenção antrópica em uma determinada paisagem, sendo que quanto maior a hemerobia, maior é o grau de antropização desta área. E a partir disso, a gente elabora a Carta de Hemerobia, né, que identifica as áreas de alta e baixa dependência tecnológica e energética. E pode-se dizer que é uma fotografia, uma cristalização de um momento. Então, o que é recomendado? Para uma análise mais aprofundada, que seja feita diversas cartas de diferentes épocas, né? Se a gente vai se considerar o fator tempo, a gente consegue analisar como que está qual que é o vetor de transformação, vamos dizer assim. Agora, o que é importante destacar em relação à hemerobia é que esse é um conceito que ainda está em desenvolvimento. E a classificação da paisagem, né, os critérios de classificação, os graus de hemerobia, eles vão variar bastante de acordo com o autor estudado. Então, o que eu recomendaria se alguém quiser utilizar esse tipo de metodologia?
que deixe bem claro quais são os graus, né, quantos são, qual o critério de enquadramento, para poder, porque é bastante subjetivo, né, utilizar a hemerobia. Então, deixar bem claro o que significa cada um desses graus. Epa, não vai? Vai. E aí, do ponto de vista de uma arquiteta, né, é interessante destacar que o conceito de hemerobia, ele tem paralelo com o conceito de transecto urbano-rural, né, postulado por Andrés Duane, e que é um arquiteto urbanista americano conhecido por todos, por ser um dos fundadores do novo urbanismo. E aqui nesta imagem, eu trago, né, tentei fazer um paralelo entre cada um dos transectos, né, T1, T2, T3 do Duane, com imagens da cidade de São Paulo, exceto essa primeira aqui, né? Todas as outras imagens, elas foram tiradas de foto aérea de São Paulo, e para poder utilizar nas cartas de hemerobia, né, cada um do grau, né, dos graus de hemerobia, e fazendo esse paralelo com o transecto do Duane. Então, esse fato, ele sugere que o conceito de hemerobia, ele pode ser utilizado para análise da dinâmica da urbanização. E isso é importante na hora que a gente for fazer uma diretriz de infraestrutura verde, no sentido de pensar no longo prazo. Para onde está indo esse vetor de transformação? Então, pensando no fator tempo, ele pode ser uma possibilidade de auxílio na análise. E aqui nesse slide, eu trago o resultado dessa análise de hemerobia para a bacia. Foram utilizadas duas cartas de períodos distintos para que se possa fazer um comparativo sobre o avanço da urbanização na área. Então, a partir dos gráficos em mapa, foi possível constatar o quanto a bacia do córrego Corumbé foi transformada, né, e qual foi a perda de fragmentos verdes da região. Né? A gente conseguiu verificar que teve uma perda significativa, né, em alguns setores mais ou menos, né, desse verde, né, desses fragmentos. E a maior parte foi ao longo dos cursos d'água. Né? Eles praticamente foi tudo perdido. E na época em que eu fiz a pesquisa, era interessante, porque o Parque da Brasilândia, ele estava sofrendo esse processo de perda desse fragmento verde. Eu acredito que atualmente não tenha muito do fragmento. Acho que esse fragmento pode ter sido ocupado em sua grande parte. Foi uma coisa interessante se constatar, né? Uma coisa é você estudar o território olhando ele para o seu passado e ver o processo acontecendo ali no dia a dia mesmo da pesquisa. Bom, por fim, eu apresento a aplicação dessas análises à bacia de estudo, né, que é a bacia do córrego Corumbé. Então, para a elaboração das diretrizes, né, de infraestrutura verde, especificamente para a bacia do córrego Corumbé, elaborou-se um zoneamento urbano-ambiental, né, para a área em questão, e confrontou-se tanto o zoneamento ambiental elaborado previamente, né, que é aquele outro mapa, com a situação urbana existente. Então, essa análise ela foi feita quadra a quadra, através da classificação por atributo predominante, né, e aí alguns ajustes foram necessários, né, por exemplo, as quadras eram muito grandes e, às vezes, para que se mantivesse ali, esse zoneamento se mantivesse adequado ao relevo, foi necessário fazer alguns ajustes para, né, e também para sinalizar as necessidades de conexão para pedestre, né? Então, esse mapa em tela, ele é um pouquinho diferente do anterior nesse sentido. Nesse sentido que foi feito alguns ajustes e para que esse zoneamento urbano-ambiental ele fosse coerente com o território. E, na sequência, verificou-se a tipologia de infraestrutura verde passíveis de aplicação, né, bem como as diretrizes de desenho ambiental para cada um desses setores. Então, com destaque para os fundos de vale, e aqui eu vou citar a criação de ambientes que proporcione a aproximação da população aos córregos, no caso das áreas tabulares e de média declividade, aumento das áreas permeáveis, programa de incentivo à liberação de frentes de lotes, né, com arborização,
planejamento e ocupação de quadras, um novo modelo. Para as áreas íngremes, programa de moradia, né, para a escala da quadra também. Criar áreas de convívio e lazer, então também foi considerado a questão nessas áreas íngremes, a possibilidade de remoção, né? Então, por isso que eu chamo atenção para essa questão do programa de moradias, porque precisa ter como posso dizer, uma coerência entre essas diretrizes, né? O território que realmente se coloca, urbanizado e ocupado, e as diretrizes de infraestrutura verde, né? Acho que o desafio é justamente ter esse equilíbrio. No caso das nascentes, as diretrizes visavam garantir vegetação abundante e remoção gradativa da população, justamente por ser áreas de nascentes, áreas que devem ser preservadas, né? Então, essas foram as prioridades identificadas. Então, essas duas cartas elas foram sobrepostas com o intuito de identificar as possíveis intervenções, né, os locais de intervenção. A carta resultante dessa sobreposição indicou dois possíveis eixos de intervenção, o eixo Parque Brasilândia Clube Campestre, que é esse eixo aqui, o primeiro aqui em cima em amarelo, ligando o Clube Campestre ao então Parque da Brasilândia, que ainda era uma mancha verde considerável, e o segundo eixo seria do Parque da Brasilândia até o seu Jardim Paulistano. E como opção de pesquisa, elegeu-se esse segundo eixo como área de recorte, por ligar um parque a um equipamento de educação e possibilitando a criação de um eixo de educação ambiental. Poderia ser trabalhado até mesmo com os alunos, foi pensado nisso durante a pesquisa, né? E aí, como resultado da espacialização das principais diretrizes estabelecidas para essa bacia, como um todo, né, foi em número 1, né, identificados como número 1, áreas a preservar, como número 2, há áreas que necessitam desapropriação ou remoção prioritária de moradias, marcada como número 3, locais onde é possível a implementação de hortas comunitárias, e em 4, abertura de espaços e implementação de dispositivos de infraestrutura verde, né, lembrando também que foi verificado os espaços que não estavam ocupados por moradia, né, quais são os espaços verdes da região, tudo mais. O traçado em branco, né, esse tracejado aqui em branco, um local para uma bacia de contenção, considerando que é uma área que ela tem todo o carregamento da bacia, né, tem uma foz aqui na região. Em amarelo, a área do recorte propriamente dito. E aqui a gente tem um zoom para o eixo que foi destacado no slide anterior. Né, quais seriam as diretrizes de infraestrutura verde para esse recorte? Acho que na imagem dá para verificar que é uma área bastante ocupada, né, com bastante densidade de moradias, e foi identificado as seguintes diretrizes. Como número 1, a área para desapropriação e remoção prioritária. Em 2, aqui a área de hortas, né, reservadas a hortas comunitárias, aqui passa um linhão. Em 3, a criação de espaços abertos, implementação de dispositivos de infraestrutura verde. E em 4, um parque fluvial, né, que é o tracejado em branco, no local da bacia do local de bacia de contenção. E aqui, essa parte, ele tem uma boa parte do córrego que ele está tamponado com áreas de futebol por cima, área de praça. Então, o rio não está tão constrangido, né? Ele não é aquela parte onde tem pouco espaço. Então, pode ser trabalhado um parque, porque ele tem um pouco mais de calha, vamos dizer assim, antes de subir, né? O fundo de vale ele é um pouco mais largo. Então, aqui as duas cartas, né, de zoneamento urbano ambiental e a carta de Merobia para a área ou no final as diretrizes para a região. Então, para finalizar a apresentação, eu trago algumas palavras para reflexão e discussão.
O contexto ambiental que emerge no século XXI traz consigo a visão de que o homem e o meio que o cerca são indissociáveis. Não é mais aceitável olhar para a natureza como se essa fosse um mero repositório de insumos infinitos. No entanto, apesar das inúmeras vozes sinalizando o papel da natureza na sobrevivência da espécie humana, rios e córregos seguem esquecidos, poluídos e sepultados. Matas são eliminadas para dar lugar a empreendimentos imobiliários, nascentes são ignoradas. Esse paradoxo tem suas raízes no pensamento que coloca a natureza como algo externo à cidade. Mas, ao contrário, a natureza está em cada pequeno detalhe, da água que se bebe aos brotinhos que teimam em surgir nas frestas do asfalto. E aqui é uma referência clara a Anne Spring. Então, aqui fica um motivo para a gente poder refletir e discutir logo mais. E agradeço a todos os presentes e ao convite. Muito obrigada.